Oi, gente! Oi, minha turminha do nono ano. Tô assim empolgada porque eu tô com saudade de vocês, né? A gente tava tão animado pra nossa feira, né? Mas em breve a gente vai estar de volta, vamos estar juntos novamente. E não se preocupem, meninas, que nós vamos vender tudo, tá? Com certeza. E vamos dar um jeitinho nisso, isso vai passar, tudo isso vai passar, com fé em Deus. Eu quero dizer que eu tô sentindo muita falta de vocês, daquele movimento todo que a gente tava, naquela emoção toda para preparar nossas coisinhas, mas vai dar tudo certo, certo? Fiquem em casa, cumpram a quarentena, tá? Prometam pra tia Bruna que vocês vão cumprir. E proteção, a palavra é essa, tá? Vamos lá. Tia Bruna gravou para vocês um vídeo sobre o último assunto que a gente viu em sala de aula, para que vocês estejam estudando e relembrando o que a gente viu na sala, tá? Então quem está lá com dificuldade, entender o assunto, já vão, né, tirar aí as dúvidas, certo? E, claro, para ficar melhor ainda, podem fazer umas anotações. Vamos lá. Então vamos falar um pouquinho de átomo, né? Primeiro, antes da gente falar do modelo atual, vamos lembrar que nós falamos de alguns teóricos, né? Então, lembrando, o que seria primeiro átomo? O átomo é aquela menor porção da matéria. Então, se eu digo matéria, vidro, e eu quebro bastante esse vidro até não conseguir dividir ele mais naquela menor porção da matéria, vidro, no caso do exemplo, essa menor porção é o nosso átomo. Então, átomo é a menor porção da matéria. Vários estudiosos vieram aí a descobrir, né, como que seria, o que teria nessa menor porção, e foram colocando as suas teorias, seus questionamentos. Vamos começar a lembrar e falar de Dalton. Dalton, ele falou que o átomo era aquela partícula maciça, indivisível, né? Ou seja, não chegaria a um limite que essa matéria de tão pequena não conseguiria dividir mais. Porém, depois os estudos foram se aprofundando, a ciência vai crescendo a cada dia e a gente viu que sim, é divisível sim, hoje, né? Hoje o átomo é divisível. Mas para Dalton, só é lembrar, falou em partícula maciça indivisível, é Dalton. Falou naquela esfera, né, naquele pedacinho cheio de partículas ao redor, partículas positivas, falou em Thomson, modelo conhecido como pudim de passas. É como se as passas fossem essas partículas positivas, lá no modelo de Thomson. Rutherford, ele veio a descobrir, né, que tinha uma região bem pequenininha no átomo, que é o núcleo. E tem essas partículas positivas que Thomson falou, Rutherford, ele chamou de prótons. Então, Rutherford, né, ele descobriu que tinha uma parte do átomo, que era a menor parte, que é o núcleo. Ao redor desse núcleo temos a maior parte do átomo, que seria a eletrosfera. E Rutherford também chamou essas partículas positivas de prótons. E Bohr veio mais tarde explicar que as partículas negativas, né, que são os elétrons, Rutherford já tinha falado deles também. Então, Rutherford falou em prótons, falou em núcleo e falou nessa divisão, né? No núcleo tem os prótons e na parte da eletrosfera, né, que seria a outra camada que nós vamos falar já já, nós temos os elétrons. Mas Bohr, ele veio estudar que esses elétrons que estão fora do núcleo, né, que Rutherford citou, eles não estão de qualquer maneira, eles estão bem organizados. Então, o modelo atual de átomo é o modelo Rutherford-Bohr, né? É o modelo atual. Por quê? Porque é um pouquinho de cada um. E aí, Bohr, ele veio explicar pra gente que esse átomo, né? Esse átomo, ele tem os elétrons distribuídos de maneira organizada em níveis de energia. Então, olha o modelo que eu coloquei aqui que a gente já aprendeu. Modelo atual, né, que é o modelo Rutherford-Bohr. Na eletrosfera, parte de fora, aqui nós temos
partículas chamadas de elétrons. Esse Ezinho que vocês tanto falam, né, que é diferente, com um sinal de menos em cima. Então eu vou lembrar que elétrons, partículas negativas. Em vermelho eu coloquei um monte de sinal de menos, eu vou lembrar das partículas negativas. E no núcleo eu tenho prótons, né? Os prótons que Rutherford citou. Prótons, eu falei na sala, lembra? P de próton, P de positivo. Aqui dentro do núcleo eu tenho partículas positivas. E Bohr, no modelo atual também, na verdade não foi Bohr, vem um outro, né? Que é o Wick, vocês vão ouvir muito dele no ensino médio também. O Wick, ele falou de uma outra partícula chamada de nêutron. Então eu tenho a eletrosfera com os elétrons, partículas negativas. Eu tenho o núcleo com partículas positivas. E o Wick também, né, falou de uma terceira partícula que se encontra também no núcleo. Eu vou lembrar que na eletrosfera só temos elétrons. No núcleo eu tenho prótons e tenho o que o Wick falou, que são os nêutrons. E o que é a partícula neutra aqui no núcleo? Ela vai ter a mesma quantidade de prótons e elétrons. Então, partícula neutra, se eu tenho 2 prótons, eu tenho 2 elétrons. Então, a mesma quantidade de partícula positiva e negativa. Então, eu tenho partícula neutra. Onde? No núcleo. Só é lembrar que a eletrosfera ela é exclusiva dos elétrons, tá? Que mais? E aí, Bohr falou que os elétrons estão organizados nessa eletrosfera. Eles não estão assim, né? A Deus dará, desorganizados. Eles estão em níveis de energia. Cada nível de energia só suporta uma quantidade de elétrons. Então, são 7 níveis de energia. É uma sequência alfabética, então fica fácil de lembrar. Vai do K até o Q. Então, K, L, M, N, O, P, Q. São os 7 níveis de energia, onde os elétrons estão distribuídos aqui na eletrosfera. Cada nível só suporta uma quantidade de elétrons. K, 2 elétrons, L, lembre que é até, né? Porque a gente vai aprender nas questões depois que ele suporta até. Até 2, 1, 2. Até 8, 1, 2 até 8. Só não pode ultrapassar. M, 18, N, 32, O, 32, P, 18, Q, 8 elétrons. Então, eu coloquei um esquema aqui, ó. Ele está mostrando um pouquinho as 7 camadas. Eu coloquei em vermelho para vocês não confundirem essa primeira parte, que é nosso núcleo, onde estão os prótons e nêutrons, né? Eu coloquei o sinal de mais em vermelho. Então, começa aqui, camada K, L, M, N, O, P, e tem a Q que eu não coloquei aqui, tá? Mas a gente sabe que vai até a Q, certo? E por fora aqui nós temos a eletrosfera, né? Então, são as camadas onde os elétrons estão distribuídos. Bohr, ele falou ainda mais, né? Que geralmente os elétrons de cada elemento químico, eles tendem a ficar mais próximo aqui do núcleo. Então, quanto mais próximo do núcleo, menor o nível, né, o nível de energia, certo? Então, menos energia. A gente vai perceber isso na distribuição eletrônica, mas a gente vai ver em outro momento. Só lembra que Bohr falou que geralmente esses elementos químicos eles têm a sua distribuição em camadas que estão mais próximas ao núcleo. Só lembrar dessa observação. Então, o que mais? Nós temos também uma observação importante, né? Os elementos químicos, os átomos, né? Eles podem ganhar ou perder elétron. Por quê? Porque Bohr também falou da estabilidade dos elétrons. Dos átomos, perdão. Então, a estabilidade dos átomos. Um átomo só é estável se ele tiver 8 elétrons na sua última camada eletrônica. Então, ele tem que ter 8 elétrons. E aí, os átomos podem tentar se estabilizar, ganhando ou perdendo elétrons, por exemplo. Então, quando o átomo ganha ou perde elétrons, eles são chamados de íons. Então, quem são os íons, né? Íons são átomos que ganham ou perdem elétrons. Se o átomo perde elétron, ele recebe um nome, né? Ele é chamado de cátion. E aí vem a dica da sala de aula que a gente falou lá, a tia Kátia vai amar agora, né?
Vamos lembrar de cátion quando a gente fala em tia Kátia. Por quê? Porque a gente falou na sala assim, que quando tia Kátia pega vocês fazendo coisas erradas, né? Perdeu o Playboy, né? Perdeu. Então o cátion, quando vocês lembram da tia Kátia, é o perder o Playboy. Vocês perdem quando ela pega vocês fazendo coisa errada. Então o cátion perde elétrons. E os ânions, eu tenho ânimo em ganhar alguma coisa. Então, ânions são quando os átomos ganham elétrons. Para quê? Para ganhar sua estabilidade, né? Dita por Bohr, tá? Então, nós vamos falar, vou colocar no próximo vídeo, próxima parte da aula, uma questãozinha para a gente falar de cátion e ânion, certo? E para a gente ver essas camadas eletrônicas aí, sua distribuição, tá? Até daqui a pouco. Beijo! Gente, voltei. Só pra gente finalizar o vídeo, certo? Dessa aula, como eu falei pra vocês, e voltar com uma questão pra gente ver agora, né, do que a gente falou de átomo. Então, eu coloquei um átomo de zinco aqui, exemplo 1, tá? Átomo do elemento químico zinco, né? Veja, eu representei os elétrons aqui nas camadas eletrônicas ou níveis de energia, que é a mesma coisa, em bolinhas. Então, a eletrosfera, onde estão os elétrons, né, eu coloquei os pontinhos para representar esses elétrons em cada nível de energia. Pergunto a vocês, quantos elétrons tem o átomo de zinco? O que foi que eu ensinei a vocês? Cada camada só suporta uma determinada quantidade de elétrons. Então vamos lembrar, né? Tá aqui nesse vídeo anteriormente. Camada K só cabe até 2. L até 8. M até 18. N até 32. Então qual é a dica? Eu preciso ficar somando todos os pontinhos, marcando o X para dizer que marquei todos e já não esqueci de nenhum? Não precisa. Por quê? Eu tenho a última camada. A última camada é justamente aquela que vai ser diferenciada. Porque na última camada eu coloco somente o que está faltando do número atômico desse átomo. Porque a gente vai aprender daqui a pouquinho que cada átomo, cada elemento químico, né? Claro, os elementos químicos são formados por átomos. Átomo de zinco forma o elemento químico zinco, né? Átomos de oxigênio formam o elemento químico oxigênio. Então, o elemento químico zinco, né, ele tem um número atômico que é considerado o mesmo número de elétrons quando esse átomo está neutro. Nós falamos, átomo neutro, se eu tenho 2 prótons, eu tenho 2 elétrons, ou seja, mesmo número. Mesmo número de prótons é o mesmo número de elétrons. O número de prótons, também chamado de número atômico, ele é representado pela letra Z. Vou colocar aqui em cima. Colocar aqui, colocar em preto. Então, eu vou lembrar que o número atômico, nós já vimos tudo isso na sala de aula, né? Deixa eu apagar aqui. O número atômico, que é o número de prótons, lembrem a mesma coisa, é representado pela letra Z. Esse número de prótons, número atômico Z, em um átomo neutro ele tem o mesmo número de elétrons. Então diga assim, ó, que Z é igual a P, né? Porque número atômico é igual ao número de prótons. E eu vou lembrar também que esse Z também, ele vai ser igual ao número de elétrons. Por que eu estou já adiantando essa parte? Porque aqui na eletrosfera eu tenho os elétrons. Mas se esse átomo for neutro, né, eu sei que a quantidade de elétrons é a mesma quantidade de prótons. Prótons é a mesma coisa de número atômico, representado pela letra Z. Então, veja, eu perguntei quantos elétrons tem aqui nessa eletrosfera, ó, né, nesse átomo de zinco. Preciso contar pontinho por pontinho? Não. Somente o último vai ser modificado. Por quê? Porque essa quantidade de elétrons não é a quantidade de número atômico, de prótons.
Então, cada elemento químico tem uma quantidade de prótons diferente. Elemento químico, zinco. Eu já vou adiantar. Número atômico, que é o número de elétrons, 30. Oxigênio, número atômico, que é o número de elétrons, 8. Então, cada elemento químico tem um número atômico diferente. Então, por que só a última camada muda? Vamos colocar o exemplo do oxigênio. O oxigênio, ele tem um número atômico, né? Ele tem um número atômico, lembre que é representado pela letra Z, 8, igual a 8. Eu vou colocar esses 8 nas camadas eletrônicas, né? Os níveis de energia. Vou colocar aqui. K, só cabe 2. L cabe quantos elétrons? Eu tenho aqui que ele tem 8 elétrons, o número atômico é 8. Estou distribuindo esses 8 esses 8 prótons, que é a mesma quantidade de elétrons. Lembre disso, Z igual a E. Então, para 8 faltam quantos? 6. Então, camada K2, camada L, 6. Então, eu peguei o número atômico, que é o número de prótons, P de positivo, que em um átomo neutro, ele tem a mesma quantidade de elétrons na eletrosfera, né? Então, o número atômico, Z, é igual a P, tá? E esse número atômico, esse número de prótons, é também o mesmo número de elétrons, quando o átomo ele é neutro, né? Então, eu peguei esse número atômico, que cada átomo tem um número diferente, né? O que diferencia um elemento químico do outro é o seu número atômico, é o Z, é o seu número de prótons, que é a mesma coisa. Então, se eu distribuo 8, K igual a 2, L igual a 6. O que eu quero mostrar com isso? Que a última camada aqui foi L. Ela cabe até 8, mas eu tenho que somar só até o número atômico. K já ficou com 2. 2 mais 6, 8. Eu quero mostrar com isso que só a última camada vai ter um número diferenciado. Então, para não ficar contando pontinho, eu vou me preocupar só com a última camada. Eu tenho quantas camadas aqui? Começa da K, eu coloquei 2. K, L, M, N. Então vamos preocupar só com a última camada. Por que a última camada? Porque é só o que falta para completar o seu número atômico. E as outras já obedecem à regra. K só cabe 2. Então aqui eu tenho camada, de novo, K, L, M, N. Então eu tenho K. Deixa eu apagar aqui. Apagar esse de cima. Vamos colocar aqui. Então vamos lá. Eu tenho nesse átomo de zinco, né? Já ouvi aqui as camadas, só se preocupar. Lembre que começa daqui próximo ao núcleo. K, L, M, N. Então eu sei que eu tenho camada K, L, M, N. Eu tenho que ficar contando pontinho? Não. Vou me preocupar com o que falta para completar a quantidade de número atômico, que é a última. Então eu sei que a camada K, ela tem que ter 2. Eu sei que a camada L tem que ter 8. Eu sei que a camada M tem que ter 18. Né? Porque já que ela chegou até a N, eu só me preocupo com a N. A N tem quantos? 1, 2. Então a camada N eu tenho 2 elétrons. Então não preciso ficar contando pontinho por pontinho. Sempre vai ser a última camada que vai ter um número diferenciado, porque ela suportou aquele número diferenciado para completar o seu número atômico, né? Então, 2 com 8, 10, 10 com 18, 28, 28 com 2, 30. Então, eu só me preocupei em olhar para a última camada para já adiantar. Então, quantos elétrons tem o átomo de zinco? Ele tem 30 elétrons. Quantas camadas? K, L, M, N. Eu tenho 4 camadas, né? Tá aqui. E quantos elétrons tem em cada camada? Eu já sei. Tá aqui, ó, a resposta, né? Vamos chamar de letra A, pergunta A, pergunta B, pergunta C. Aqui está a resposta da letra C. Quantos tem em cada camada? Lembre, sempre se preocupe em saber só a última camada. Exemplo, outro exemplo. Vamos supor que um átomo X
um átomo X, né? Um átomo X tem o seu número atômico, Z, né? Igual a 16. Então, o átomo X, ele tem seu número atômico, e eu sei que o número atômico em um átomo neutro é a mesma quantidade do número de elétrons. Se não quiser colocar Z, lembre de prótons, né? Mesmo se tem 10 prótons, tem 10 elétrons, é um átomo neutro. Então, o número atômico, que é Z igual a P, número de prótons, desse átomo X é 16. Vamos distribuir. K igual a 2, L igual a 8, M igual a, já tenho 8 com 2, 10. Para 16 falta quanto? 6. Então, se eu perguntasse uma outra questão, fizesse o desenho, eu vou me preocupar com saber quantos tem K e L? Não. Vou me preocupar em saber a última camada, que é o que está faltando para completar o seu número de prótons, o seu número atômico, né? Assim que a gente aprendeu na sala. Então, eu sei que a última camada, ela vai ter somente o que está faltando para completar o número atômico do átomo, que é o mesmo número de elétrons, que estão distribuídos aqui na eletrosfera. Certo? Então, eu espero que tenha ajudado um pouco vocês. Depois nós teremos outros vídeos, certo? Qualquer coisa, mandem mensagem, mandem blogueiragem, né? Para a tia Bruna aprendendo como é que vai ser blogueirinha, certo? Mandem as dicas que eu vou adorar. Então, espero que tenha ajudado. Fiquem com Deus e beijo!